Divino Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade que sempre se renova para aqui estarmos reunidos, nos utilizando dos recursos extraordinários que a tecnologia nos proporciona, graças à tua misericórdia e compaixão para conosco, que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, que nós aqui nos sintamos envolvidos pela Fraternidade Espírita Camilo Chaves, desde já, para que no seu ambiente virtual, espiritual, possamos recolher dos benfeitores as melhores orientações e intuições, que assim seja. Vamos, então, dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 11, versículo 4, né? 4, agora. A partir do versículo 4. Então, vamos fazer aqui a leitura dos versículos, a partir do versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Boa tarde. Boa tarde. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, muito bem. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, é o versículo 4, que é o que nós vamos abordar a partir de agora. Versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, o versículo 4, obviamente, que é a continuação, óbvio, do versículo 3, que trata das duas testemunhas. Estas são as duas oliveiras. Então, o símbolo da oliveira, nós já comentamos anteriormente, a oliveira representa a árvore, o símbolo da árvore que já produz de acordo com a diretriz divina, produzindo a luz. Por quê? Porque a oliveira, o fruto da oliveira é a oliva ou a azeitona. A azeitona macerada, espremida, produz o azeite, que serve de alimento, medicamento e é o combustível da luz. Então, esse é o símbolo. Então, a árvore, recapitulando, a árvore é o fruto, representa o trabalho da fotossíntese. A árvore, o vegetal, faz a fotossíntese, então a árvore é o vegetal completo. Capacidade produtiva completa, e a oliveira significa que nós já estamos produzindo de acordo com
a luz divina, que, por exemplo, Moisés e Jesus representam. Moisés como sendo a lei, Jesus a vivência. Moisés a filosofia, a razão, Jesus sentimento, a religiosidade. As duas asas da evolução, razão e sentimento, produzindo de acordo com a diretriz divina. Porque nós sintetizamos qualquer luz, em termos filosóficos. A árvore significa a capacidade de sintetização da luz, fazer fotossíntese. Em termos espirituais, intelectuais, define que nós vamos sintetizar qualquer sistema filosófico ao qual nos afeiçoemos. Qualquer. Agora, quando nos tornamos oliveira, significa que nós já estamos sintetizando a luz legítima que emana de Deus. Esse é o símbolo. De acordo? Estas são as duas oliveiras. Nós já falamos da figueira, já falamos da videira e a oliveira. A figueira é o símbolo do templo de Jerusalém, que não produzia frutos, só tinha folhas. É o religioso que sabe de cor salteado todos os versículos da Bíblia ou do Novo Testamento, folhas, mas não produz ainda segundo os ensinamentos. Produz ainda segundo concepções antigas, que são os religiosos hipócritas. Conhecem o ensinamento, mas produzem segundo o seu interesse pessoal. Qualquer um que tenha acompanhado o noticiário aí tem visto exemplos eloquentes de religiosos produzindo na linha instintiva animalizada ainda. Ou não tem? E eu recomendo que vocês vejam o noticiário de vez em quando. É importante a gente veja o noticiário para sabermos identificar o bem do mal, até porque teremos eleições novamente, certo? Temos que conhecer os profetas, os verdadeiros distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. Se nós não assistimos televisão, os jornais, e ficamos só nos grupos de WhatsApp, nós vamos começar a colher complicações, certo, meus amigos? E até mesmo para a gente tentar buscar assim, o autocontrole, né, dos nossos pensamentos, dos nossos reflexos, né? Exatamente. Diante de situações críticas que a gente temos visto, né? Exatamente. Exercitar esse lado. Precisamos desenvolver um pensamento crítico. E, infelizmente, precisamos assistir um pouco. Porque tem muita coisa errada acontecendo no mundo, nós precisamos observar para colaborarmos com Jesus no melhoramento do mundo. Na pauta do que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Eu recomendo vocês estudarem com cuidado lá. Certo? E quem não assiste um noticiário costuma colocar um óculos cor-de-rosa e não enxergar as coisas depois. Eu não recomendo isso, não. Essas são as duas oliveiras. Então, no símbolo das árvores,
Ô, Laura, eu coloquei o seu no mudo aí, tá? Quando você for falar, você ativa o som. Porque está vindo um ruído aí do seu gabinete. A figueira não produz segundo as diretrizes superiores. A videira já produz, mas ela simboliza o cumprimento do dever. Nós acatamos o mandamento divino, mas nós ainda não desenvolvemos a alegria em cumprir o mandamento divino. Ainda não desenvolvemos o prazer, a felicidade em cumprir o mandamento divino. Isso é o símbolo da videira. E a obra completa é a oliveira. Lembrando que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João: Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, se nós conseguirmos, no terreno da videira, do cumprimento do dever, fazer com alegria, representa Jesus operando. Mas no início, não. No início, até porque nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever vai contra as intenções do coração. Quem se lembra disso? Lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do dever. Por que chama dever? Porque ele contraria os impulsos do coração. Ou não é assim? Ou todo e qualquer dever nos dá alegria, felicidade, cumprimos com um sorriso aberto na terra. É assim que funciona para nós já? Não é, concorda? Concordam, pessoal? Então é Sim. isso. Quando deixar de ser dever, aí vai ser prazer, a obra completa. São os dois castiçais, as duas oliveiras e os dois castiçais. Então é preciso haver o instrumento operacional da luz, que é o castiçal. Instrumento operacional da luz, certo? Corpo físico, ambiente de trabalho, via pública, o lar, a mão, a cabeça, simbolizam o castiçal. A reunião mediúnica é o castiçal, em que nós devemos ali naquele ambiente buscar expressar o nosso melhor. Mas se nós começamos a participar da reunião mediúnica, reclamando do dirigente, do médium, do participante, do calor da sala, e etc., aí significa que nós estamos ainda a meio caminho da obra, certo, meus amigos? Os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Diante do Deus da terra. Mais à frente nós vamos ver o Deus do céu. Aqui é o Deus da terra. Deus da terra não é mais o Deus filosófico. Deus do céu é o Deus filosófico. Deus da terra é o aspecto que nós percebemos pelo sentido material, tangível, que cada um de nós detém. É individual. Por exemplo, Deus da terra para nós é Jesus, governador do planeta. Segundo Paulo, o resplendor da glória divina, mais perfeita imagem de Deus da terra. Plano objetivo, claro, lógico, para operar. Então, as duas oliveiras e os dois castiçais já estão diante, ou seja, diante de Deus da terra, estão já operando segundo o que Jesus irradia. O amor, a virtude, os esforços para domar as inclinações más. Dúvidas?
Ficou alguma dúvida de Oliveira, Castiçal, Deus da Terra? Deus da Terra é o Deus não mais filosófico. Deus tangível. Lembrando que Deus, no plano filosófico interior, significa Pai, é o Pai, porque no campo da ideia, do pensamento, é o gerador no nosso mundo interior de estados de espírito, tá? Pensamentos e ideias. Onda criadora. Ficou claro? Então, nós precisamos identificar na intimidade qual é o Deus que comanda a nossa existência. É o Deus dinheiro? É o Deus materialista? Ao qual nós obedecemos, reverenciamos, adoramos, ao qual sacrificamos o tempo. Certo? O sistema é o mesmo, tá? A lei de adoração que Allan Kardec aborda no Livro dos Espíritos é a lei natural de amor que nós vamos irradiar. E o amor, com esse amor, nós vamos adotar alguma ideia no plano filosófico. De acordo? Lei de adoração é a lei natural, tá? Lei natural. Por isso que elementos adoram dinheiro, adoram time de futebol, adoram automóveis, e vai por aí afora. Deus é o que está no centro do interesse. Comanda a nossa existência. Senão nós vamos ficar sempre no sistema místico. Então, Deus, o Pai legítimo, é aquele que Jesus decodificou para nós, que sintetizou o corpo doutrinário em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o Deus que temos que adorar. Fazer ao próximo que gostaríamos que nos fosse feito, amar ao próximo como a nós mesmos, tá? Senão nós vamos permanecer no sistema de adoração místico, na base da crença, e qualquer coisa vai abalar a nossa crença. Se não partirmos para o entendimento da vivência prática do corpo doutrinário divino no dia a dia. Então, nós vamos servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Certo? Um senhor, campo filosófico. O outro senhor, desejos, emoções e sentimentos. É o plano que nós obedecemos. Vamos ter uma ideia sobre isso com mais clareza? Deixa eu achar um texto de Emmanuel aqui. Vai ficar claro. Emmanuel tem um texto com o nosso, capítulo 16. O título é A quem obedeces? A quem obedeces? Aí Emmanuel vai comentar assim, ó. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. É o interesse pessoal. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo,
aos impulsos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Ficou claro, meus amigos? Nós obedecemos aos impulsos primários, preferencialmente, ou obedecemos aos mandamentos divinos. Por isso que os mandamentos divinos são no modo imperativo, que impõe o cumprimento de um dever que contraria os impulsos automáticos da retaguarda. De acordo? Precisa quebrar a escravização. Por isso que o ensino, o mandamento é no imperativo. Não é? Moisés estabeleceu lá, se vocês quiserem, não matarei. Não, é não matareis. Isso que eu acho o imperativo também tem essa vantagem, né? Ele não deixa a dúvida, né? Você não tem que questionar nada, está ali claro, né? Exatamente. Nós vamos canalizar o impulso primitivo desenvolvido nas faixas anteriores ao reino humano, do não matar, o impulso de matar, canalizar para matar o homem velho. Por exemplo, desativar o homem velho. Uhum. São impulsos naturais aos quais muitos se escravizam, permanecem nessa escravização. Podemos ir para o versículo 5? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Primeiro aspecto aí do versículo, e se alguém lhes quiser fazer mal. Vocês acham que é possível fazer mal ao próximo, meus amigos? Quem acha que é possível fazer mal ao próximo? Não é possível, não. Não. Não é possível. Questão 551 do Livro dos Espíritos. Deus não permite que façamos o mal ao próximo. O mal para Deus, Emmanuel vai acrescentar no livro Consolador, é 0. Questão 135 do Consolador. Nós fazemos o mal só para nós mesmos. O mal que fazemos para nós é aproveitado pela justiça divina como instrumento do escândalo e da justiça para os retardatários. Ficou claro? Ou como está dito no livro Voltei, o mal que nós geramos para nós mesmos é utilizado como corrosivo para os retardatários. E o mal, para nós, é a imperfeição que geramos. Esse é o mal. Tá? Comentários, pessoal? Não. Então, tudo que acontece representa a justiça ou a misericórdia em ação. Quando nós vamos domando as inclinações más, vamos entrando na obediência aos ensinamentos, nós vamos deixando de ser justiceiros, instrumento da justiça, vamos nos tornando instrumento da misericórdia. Uhum. Se alguém lhes quiser fazer mal, também vamos encontrar a seguinte frase no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 10, que eu já citei aqui, item 6. Deus não permite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Está dizendo, em outras palavras, o que está na questão 551, tá?
E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Alguém pode até querer, mas a pessoa que está querendo fazer o mal, ela está só exteriorizando a sua imperfeição. Fazendo mal para si. Para o próximo, ela é instrumento de aferição, de testemunho, enquanto ela está na irreverência, no plano do atendimento aos impulsos baixos. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. O fogo que sairá da sua boca são os ensinamentos, as palavras que queimam as imperfeições. Símbolo do fogo que sai da boca. Os ensinamentos que nos chamam à renovação, que vão provocar ardência no interlocutor. Daqueles que se encontram no átrio à nossa volta, recebendo reflexos indutores, de quem já se posta como uma testemunha legítima, que dá atestado, viu, observou, concordou com o que viu e dá o atestado. Opera segundo o que observou, viu que é bom, é útil e verdadeiro, então passa a dar o atestado. Fogo sairá na sua boca e devorará os seus inimigos. Então é um sistema educacional emitido pelos espíritos superiores, pelos mentores, pelos mestres. O ensinamento educativo ou reeducativo é que devora os inimigos. Quais são os nossos verdadeiros inimigos? É o próximo fora de nós ou são as imperfeições? As imperfeições. Verdadeiros inimigos são as nossas imperfeições. Esse é o verdadeiro inimigo. Porque o de fora, o irmão que se posta à nossa frente, é instrumento de aferição do nosso verdadeiro estado. Progresso. Pelo que nós irradiamos como reflexo perante a pessoa. Então, as expressões inferiores das pessoas moralmente ainda aquém do processo moralizador são absorvidas pelas boas qualidades das testemunhas. São absorvidas. E a reação, o reflexo, é sempre virtuoso. Quando dizemos que o reflexo é sempre virtuoso, não quer dizer que não haverá energia reeducativa por parte da testemunha. Não é isso, não. Certo? Isso aí é passar a mão na cabeça. Isso aí não acontece, não ocorre com as testemunhas. De acordo? Ok. Pode falar, Luiz. Você está querendo falar? Não. Tranquilo. Não. E se alguém lhes quiser fazer mal, é repetição, importa que assim seja boa. Então é a consequência. Quem ainda quer fazer mal precisa ser morto. Como é que ele vai ser morto? Se ele não aceitou o conceito reeducativo exposto pela testemunha, então, reencarnação, morte. Morte efetiva. A morte, para o espírito, é a reencarnação, mergulho no corpo físico, onde nós nos esquecemos de tudo, graças à misericórdia proporcionada pelo Criador. Então, é morte.
Nós não lembramos de nada do nosso passado, lidamos só com o que emerge como tendência do nosso campo consciente, que vem do passado milenar. Então, aqui estamos no regime da morte renovadora, certo? Então, por exemplo, na questão 714, nós vamos encontrar que os excessos de todo gênero e requinte de prazeres representam morte. Morte física e morte moral. Certo? Muito bem. Então, esse foi o versículo 5º. Vamos embora. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, essas duas testemunhas têm poder, segundo... Todos nós temos um poder, tá? Relativo. Para agir. Nós estamos agora buscando acomodar, ou melhor, acomodar é o termo mais apropriado mesmo, o poder criativo aos ensinamentos superiores. Poder criativo nós já temos. A partir do momento em que nós temos a capacidade do pensamento contínuo de nos expressar de forma natural, com pensamentos e emoções, nós já temos o poder pronto para agir, que é a árvore pronta para produzir. Mas agora nós precisamos colocar essa capacidade de produção ou de poder em consonância com os ensinamentos que nós já adotamos, com os quais já concordamos, aos quais nossa consciência desperta já aderiu de forma consciente, tá? Esse tem poder para fechar o céu. Então, aqui no plano exterior, as duas testemunhas comungam com o pensamento divino, são seus profetas, operadores, têm poder para adotar providências de fora para dentro com relação a cada um de nós, quando nós não utilizamos bem o livre-arbítrio. Então, eles têm poder. Uma reencarnação complexa, beneficiados por uma doença inata, uma doença numa certa idade, como um fator de correção, de rumo. O caso em que a mediunidade é retirada é um fechamento do céu. A criatura tem a mediunidade, mas ela não quer operar segundo o amor à diretriz superior, dando de graça o que de graça recebesse. Nessa existência, ela pode até continuar operando, mas vai chegar um momento em que ela vai ser retirada de alguma forma. E não soube utilizar de acordo. Então, a mediunidade representa a inteligência, a capacidade de locomoção e até a perda de um emprego para despertar certos sentimentos adormecidos. Então, fechar o céu aí tem uma notação ampla aí na pauta de que aquele que for instrumento do escândalo
Ele vai perder a prerrogativa de operar segundo aquele padrão concedido pelo alto, pela misericórdia. Para fechar o céu, para que não chova. A chuva é um componente que favorece o plano germinador criativo. Então, é o cerceamento das fontes de determinadas claridades, determinadas lógicas equivocadas. Certo? Por exemplo, um problema mental que dificulta o raciocínio representa uma estiagem. O elemento não vai poder mais beber naquela fonte complexa que ele bebia em termos intelectivos. Ajustado àquele filósofo que ele seguia, que ele elogiava e que ele testemunhava no campo da experiência humana, mas que já não está mais consentâneo com a filosofia divina que ele já adotou. Ou então ele quer enxertar aquele filósofo na oliveira verdadeira, levando complicação para o território superior de trabalho. Então pode ser que chova nessa plantação equivocada, certo, meus amigos? Ô, Júlio, Diga, Luiz. nesse raciocínio, a gente poderia dizer também que aquele que que é retirado de uma encarnação por misericórdia, para evitar que ele se envolvesse em mais problemas, também poderia ser isso? Fechou o céu, parou a chuva. Uhum. Certo? Cabe aí, né? Cabe. Uhum. Foi retirado para não se complicar mais. Acontece. Sim. Para que não chova nos dias da sua profecia. Já abordamos muito aqui a profecia, tem o plano da profecia, o plano da realização. Eu digo assim, eu preciso ter mais paciência, eu estou profetizando. Quando eu conseguir ter paciência, eu estou realizando. Acabou a profecia. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu preciso ter mais calma no trânsito. Profecia. Todas as vezes que eu conseguir ter calma no trânsito, realização. Até que eu consiga deixar brotar naturalmente, espontaneamente, o reflexo da paciência. Uhum. Aí a obra está concluída. O que ouvimos das testemunhas só se torna profecia para nós se a palavra tange a nossa capacidade de sentir que já desenvolvemos. Enquanto não há sensibilização do sentimento, não há ainda adesão. Jesus diz assim lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, o primeiro movimento a ser feito é a afeição à ideia. E essa afeição, nós demonstramos essa afeição quando dizemos assim, gostei dessa ideia. Afeição. Porque se nós não gostamos da ideia, nós a descartamos. Então, aí não houve sensibilização, nem foi iniciado, nesse caso, o processo da profecia. Tá certo, meus amigos? O processo da profecia se inicia quando nós aceitamos a ideia, ela então entra na nossa consciência e a partir daí, então, vai gerar um desconforto interior, que é a consciência que vai cobrar. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando nós adotamos, abrimos a mente para o ensinamento.
até esse momento, nós vamos agindo na pauta do determinismo natural. Qual é o determinismo natural? Nossos instintos desenvolvidos nos milênios. Vamos permanecer no plano do entrechoque com os outros também que se mantêm no plano do instinto. De acordo? Aí também o espírito progride, evidentemente, que a lei é perfeita, ela é autossuficiente, mas só que a trajetória vai ser mais dolorosa. O elemento vai tomar bastante pancada até cansar desse sistema de satisfazer o instinto, certo? De acordo? Para que não chova, os dias da profecia. Então, por exemplo, quando o elemento já está, aderiu à ideia, fora da caridade da salvação, aderiu a essa ideia. Então, essa ideia virou profecia, certo? Nós éramos egoístas crassos, entramos no centro espírita, levados talvez por uma dor, que é o céu fechado, por uma dificuldade. Então, a providência divina fechou o céu, favoreceu a nossa... Alguém nos ofereceu o braço para levar ao centro espírita, nós somos ao centro espírita, chegando lá nós recebemos o passe, nós fomos acolhidos, escutamos o fora da caridade da nossa salvação, achamos lindo, maravilhoso, é isso mesmo e tal. Então, aí vai virar profecia, que eu preciso praticar, certo? Então, aquela chuva, a chuva das ideias anteriores, a fonte que jorrava sobre a minha personalidade, vai deixar de projetar água. Ok? Nossa, era isso que eu procurei a vida inteira, essa doutrina maravilhosa, coisa extraordinária. Isso no primeiro dia, né, do Centro Espírita. Primeiro dia, certo? Vai passando os dias, já começa a não gostar muito da cara do dirigente, do médium, do palestrante, já começa a ver que na casa espírita tem complicação, aí começa a pular de casa espírita, vai pulando de casa espírita, vai pulando, certo? Vai pulando. Não entendeu o processo ainda. Os espíritos estão olhando para ele assim, deixa ele, vamos acompanhar. Entendeu? Deu uma ideia, meus amigos? Aí começa a complicação, porque às vezes o elemento não dá conta de tomar as más inclinações, então ele começa a querer adaptar, acomodar-se, acomodar o homem velho ao cristianismo redivivo. Mas também não é bem assim, né? Aí começa os elementos, começa a dar um... Certo, meus amigos? Olha, eu tenho 40 e... Eu entrei no Camilo Chaves em 1977. Então, eu já tenho aí quantos anos? 42 anos Camilo Chaves, que eu já vi de gente saindo do Camilo Chaves, que não vai com a cara do presidente. Não vou nem falar o nome do presidente, né? Não é o atual, não. Todo mundo conhece. O atual também deve ter, né, umas... Aí pula de centros, vai pulando, vai migrando de centros, aí deixa de fazer uma elaboração. Então, por exemplo, vamos aqui falar do que aconteceu na nossa reunião de desobsessão, as revelações extraordinárias do passado. Quem pulou fora do barco do Camilo Chaves, tem nem conhecimento disso, tem? Está em outras paragens aí, ó. Uhum. Deixou de tomar conhecimento de uma revelação, olha, extraordinária ou não? Sim. Não é? E mais do que a revelação em si,
É o próprio amadurecimento, né, do grupo, né? Estou dando um exemplo. E reflete também, né? Que as revelações é um reflexo do amadurecimento também. Quem persistiu recebeu um investimento, uma chuva. Então, choveu para nós aí, meus amigos. O passado, choveu. Então, nós já sabemos aí da complicação do passado, que é para nós aí apertarmos o passo. Para que no show do dia da profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha que coisa interessante. Agora aqui nós já vamos falar, vamos adentrar mais no campo interior. Então, por exemplo, do ponto de vista exterior, as duas testemunhas aí, simbolizadas em Moisés e Jesus, podemos falar também em Velho e Novo Testamentos, essas duas testemunhas, elas têm poder de nos proporcionar, pela assimilação do ensinamento e sua conversão em luz, na reencarnação na água, para que haja incorporação dos novos padrões no sangue, gerando nova vida. Ou Filho do Homem. Poder até de alterar fatos já programados. Na pauta do amor, cobre a multidão dos pecados. Agora, do ponto de vista interior, significa que nós temos capacidade, as duas testemunhas interiores, razão e sentimento, as duas asas da evolução, têm poder e capacidade de converter em sangue o ensinamento. Converter em sangue é transformar o ensinamento em componente irradiador natural, meus amigos. Testemunhado na carne, na vida física. O elemento deixa de ficar à mercê das tendências antigas e passa a gerar tendências nobres, automáticas. Converteu em sangue, venceu os instintos, venceu as inclinações más, criou novos hábitos, nova rotina, que nas reencarnações subsequentes será a tendência natural que ele vai seguir. De acordo? É o símbolo aí das pragas do Egito, porque, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas quiser. Então, para converter em sangue, eu preciso aplicar água do corpo físico na reencarnação e aplicar o ensinamento no plano dos sentimentos. O que equivale para nós espíritas, em termos bem práticos, a domar as inclinações más. Domar as inclinações más. Representa adotar, incorporar no plano do sentimento. Eu vou transfundir os sentimentos, ou, usando a palavra que a Flor gosta, transubstanciar os instintos, que são embriões dos sentimentos, em virtudes. Os instintos são uma rotina desenvolvida nos milênios anteriores, que agora nós vamos utilizar essa mesma capacidade para transformar essas forças em virtudes. Hábitos. Prática, vivência. Não tem nada de místico, viu, meus amigos? Não tem nenhum processo místico, obscuro. Não dependemos de nenhum guru, de nenhum pastor, de nenhum sacerdote, de nenhum palestrante, de médium oficial, de médium regra 3, dependemos nada disso. Dependemos só do evangelho, da codificação, estudar e praticar.
E pronto. Tá certo? Comentários? Quem quiser comentar, é só abrir o som aí, tá? Eu tenho o poder de fechar o som, mas não tenho poder de fazer chover de novo, não, tá? Só vocês têm, tá? Muito bem. Então vamos entrar no 7. Nós já estudamos as pragas do Egito, né? Oportunamente podemos estudar, porque esse termo praga vai voltar, nós podemos mais à frente estudar de novo, tá? Dar uma repassada. Lembrando que a praga ela emerge de dentro para fora, tá? A praga é de dentro para fora. Só isso que nós precisamos aqui estar conscientes disso. Agora, o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Sabiam disso? O Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados? Não foi isso que Jesus disse? Os fariseus o questionavam, ele disse: o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Mas isso é muito mais profundo do que a frase, o que a frase diz. É o Filho, o novo homem em surgimento tem o poder de eliminar as imperfeições pelo autoconhecimento, pela transformação moral, consequentemente, desativar as pragas na fonte, na raiz. De acordo? Comentários? Quem quiser fazer comentário, aproveita aí que nós vamos entrar no 7. Ó. Saímos do 6º, vamos para o 7. Ô, Júlio. Fala, Margarida. Será que foi por causa disso que também começou essa questão dos padres, né? Falar que eles podem perdoar os nossos pecados? Será que foi assim? Não tirou o espírito da letra pelo entendimento deles? Provável, né? Foi o movimento de heteronomia, de controle das consciências que foi tomando conta da religião cristã. Uhum. Poder, sede de poder. Então, vocês vão notando o seguinte: antigos romanos, vaidosos, orgulhosos, acostumados ao poder, foram reencarnando no Império Romano, no cristianismo, transformaram o cristianismo no Império Romano místico. Uhum. Porque quem vocês acham que gerou Inquisição, Cruzada? Antigos romanos reencarnados no cristianismo. Este que vos fala aqui já teve revelação de 5 fontes que fui inquisidor pelo menos uma vez no século XII, na França. E, diga-se de passagem, foi onde surgiu a Inquisição, tá? Então, por exemplo, na biografia daquele general lá, que teria sido eu, consta que ele era muito rigoroso na disciplina, certo? Ora, reencarnando no seio da igreja, com poder discricionário sobre as criaturas, o mesmo rigor foi exteriorizado no Tribunal de Santo Ofício ou não? Uhum. Certo? Certíssimo. Então, se eu ainda tem aí um resquício aí de rigor, vocês me perdoem, tá? Usem de misericórdia. Não, mas nós te amamos. Ainda bem, né? Ainda bem, tá vendo? Eu vou perguntar para você que nem Jesus perguntou para Pedro: Margarida, tu me amas? Amo.
Vai ter que perguntar mais vezes, cara. Margarida, tu me amas? Só 3 vai dar. Só 3 vai dar, não. Isso é pergunta diária. É? Agora, lembrando daquela frase, vós sois deuses, né, que se as pessoas soubessem o potencial de transformação que cada um de nós pode ter, né, igual aquele que muito errou, quando ele se começa a transformar, mesma força que ele fez, né, para praticar as coisas erradas, quando ele quer, ele usa essa força para se construir, né? Então, essa parte é muito importante, né? O potencial que a gente tem de mudança. Um espírito como Hitler, por exemplo, quando ele resolver mudar, resolver virar a chavinha, vai ser um Ninguém trabalhador. segura. vai lá no. Eu acho que não reencarna mais na Terra, certo? Mas lá no mundo para o qual ele vai ser um profeta de primeira linha lá. Ó. Sim, Com certeza. isso aí. Quem sabe o Moisés, o nosso Moisés não foi um espírito que eles vieram de capela. Quem sabe o nosso Moisés não é um espírito dessa categoria lá de capela. Acho. E eu acho que assim, é por isso essa sua fala, né? Uma fala tão assim, é uma fala bonita, para que nós possamos mudar o nosso olhar, o nosso pensamento diante desses irmãos, né? Diante de nós, né? Mas eu estou falando na questão da atrocidade, né? Que aconteceu. Nós começarmos a mandar pensamentos positivos para ele, de amor, que aí nós estamos fazendo esse trabalho de sermos cristãos. Porque quando a gente pensa em Hitler, a gente pensa em morte. Quando a gente pensa em Judas, a gente pensa em traição. Não é assim que a gente tem que pensar, né? Porque essa energia, ela é transformada. E como você falou, quando ele virar a chavinha, às vezes passa até lá para a nossa frente. Mas vamos lembrar que Judas, que traiu Jesus, está muito à nossa frente hoje, ou não está? Pois é. E nós estamos aqui achando que Judas está falando em Jesus todo dia. Nós olhamos para Judas. Nossa, Judas traiu Jesus. Né? Mas ele está na nossa frente, muito na nossa frente. A Joana d'Arc, na última existência. Olha a força dessa mulher, desse espírito, né? Fantástico. Então, nós ainda estamos pelejando aqui com os generais, os romanos antigos ainda. É porque nós estamos ainda na fase ainda de julgamento e adoração. Passar para a fase da ação. Sem dúvida. Bom, pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Não vou nem entrar no versículo 7. Excelente, Júlio. Nossa. Muito bom. Então, na semana que vem, nós continuamos aí no versículo 7. Ó, nós vamos entrar no 7. Nós vamos entrar no 7, hein, moçada? E 7 de setembro. Saindo da sexta. E vai ser no dia 7 de setembro? 7/7/2020. Vai ser uma data cabalística, viu? Aí, ó, Júlio, faz pra gente. 7/7 não, cara. 7/9. 7/9. É do 9. 7/9. Não, mas não deixa de ser, olha. O 9 também. 7 mais 2. 7/9/16 dá 7 na soma. Exatamente. Cabalístico. Tem uma saída matemática para as coisas. A gente consegue encaixar, ué. A gente adaptava tudo lá no tempo de Roma, lá, adaptava com maior facilidade. Ué, aos interesses, né? Jesus nos ilumine, moçada. Amém. Deus seja.